Bom, pessoal, boa tarde. Vamos continuar o evento. Essa palestra agora é sobre BI, Business Intelligence, e o coordenador de curso de Business da FIAP que vai palestrar, o professor Francisco Amaral. Uma coisa, ele vai se apresentar melhor, falar mais ou menos sobre a palestra dele e tal. Só que assim, após a palestra dele, você é sorteado no curso de hora e só vai participar quem estiver presente. Tá? Na outra palestra, na seguinte, você vai ser sorteado outro curso de hora. Então, assim, nada de dormir e nem de ficar no banheiro. Tá? Professor, a palavra é sua. Boa tarde. Som. Nossa, agora fiquei nervoso, né? Locutor. Boa tarde, pessoal. Almoçaram? Tomaram cerveja no almoço? Eu também. Para acalmar, para ficar nervoso. Na frente de vocês. Mas, vamos então bater um papo de uma hora, pelo menos, sobre esse tema de Business Intelligence na perspectiva de gestão de performance. Na verdade, a gente quer dar um tom para essa conversa de hoje, um tom de evolução, né? E como as coisas mudam, como as coisas evoluem, como as coisas avançam. Ao contrário do que muitos conservadores, eu diria até quase que retrógrados, quando você fala, por exemplo, de gestão de processos, de DPM, de processos, o cara vai falar, isso aí, o IEM já fluxograma, o IEM já desenhava isso há 30 anos atrás, o cara fica inventando, é construir, fica inventando nome, fica inventando ciclo, para vender projeto. Na área de BI também, acontece a mesma coisa. Quando a gente pensa que está começando a aprender algum conceito novo, vem alguém e fala BI já era. Agora é Performance Management. BI já era. Aí você fala assim, pô, cheguei atrasado, é bom, e quando eu acho que vou aprender alguma coisa, já inventaram uma coisa nova no lugar. Mas é mais ou menos assim a nossa vida dentro de tecnologia de informação. Ou seja, os cenários tecnológicos avançam em velocidade da luz. A gente sabe disso. Parte do nosso dia a dia a transformação da tecnologia, a evolução, o avanço. O que nós sabemos hoje não é suficiente para a gente ser competitivo como profissional amanhã. Se eu for muito bom numa coisa hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem eu já sou um cara defasado. Todo dia eu tenho que matar um leão. Todo dia eu tenho que profissional de TI que tem a ambição de estar se aprendendo uma coisa nova. Então, eu costumo dizer para os meus alunos se habituarem a deitar no travesseiro, primeiro fazer uma prece para Jesus, agradecer a graça do dia, da vida. Segundo, o que eu aprendi hoje? Que o nosso aprendizado é eterno, é constante. Do dia que você aprende a respirar, do dia que você aprende a chorar, aprende a mamar, aprende a comer, aprende a andar, aprende a falar, aprende. Nossa vida é um aprendizado constante. Com escola, com os nossos erros, com os erros dos outros, com o trabalho, com o projeto. A nossa vida, nós existimos para aprender. Essa é a razão de ser nossa, no fundo. A gente só descobre a importância do aprender quando chega a idade. Passa dos 50, você fala assim, caramba, como foi bom eu ter vivido tudo isso e aprendido tudo isso. Pelo que agora o jeito dói, né? Aos 20 anos, eu tinha 4 membros flexíveis e um rígido. Hoje está ao contrário, tenho 4 rígidos e um flexível, né? Mas é o custo do tempo, né? Em compensação, se o hardware vai estragando, o software vai avançando. Porque
conceitual a gente aprende todos os dias. E o conhecimento, a beleza do conhecimento é essa. Situa-se entre, como eu faço, entre eu e Mahatma Gandhi, assim como Mahatma Gandhi se situava entre ele e Jesus, assim como Jesus se situa entre ele e Deus. Sempre tem alguma coisa mais para cima que você não sabe ainda, você tem que aprender. Então o conhecimento ainda não foi dominado, muito pelo contrário. Eu tenho um amigo, consultor, professor, que costuma dizer que em TI nós estamos na idade da pedra. Internet, que massa! E show de bola! É a idade da pedra. Daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, nós vamos dar risada. Assim como hoje, ou daqui a pouco, nossos netos vão falar assim: vô, é verdade que no teu tempo o jornal era no papel? Assim como eu tive que explicar para minha filha o que era máquina de escrever. Pai, o que é máquina de escrever? É uma impressora, filha, que o teclado, você já vai teclando e já vai imprimindo direto. Tá hora, pai. Porque minha filha, com 12 anos de idade, nunca tinha visto uma máquina de escrever. Então, nós que achamos que sabemos muito, nós estamos na idade da pedra. O que olhamos para trás e vimos o que evoluiu, e temos que saber que o que vem pela frente é muito mais do que nós sequer imaginamos. Então, o nosso papel como profissionais da área de TI é ser o disseminador disso, é estar um passo à frente, entender, aprender e disseminar, implantar nas empresas, implantar na sociedade como um todo, nas casas, nos lares, nas empresas, nas instituições, as inovações tecnológicas. Então, nós temos que respeitar isso. E a inovação tecnológica, ela avança sobre nós mesmos, às vezes, como um dinossauro. Porque o que é esse monstro aí, Nós temos que aprender cada dia mais. Por isso que estamos aqui todos, estudamos. Eu que sou ainda um aluno, estudo, eu tenho que estar sempre me atualizando, procurando desenvolver. Eu não tinha desligado meu celular. Desenvolver uma coisa nova todos os dias. Então, o BI, que parecia que era o máximo, já não é mais o máximo. O BI foi o máximo enquanto nós tínhamos o EIS. O EIS foi o máximo quando nós tínhamos o Sistema de Informação Gerencial. O Sistema de Informação Gerencial foi o máximo quando nós tínhamos os sistemas de apoio à decisão. Então, foi só a sigla que mudou. De SAD para SG, para EIS, para BI, para CPM, para não sei o quê. Não foi só a sigla que mudou. Houve muita mudança, ou aconteceram importantes mudanças tecnológicas que justificam você ter um novo termo para explicar, para definir essa tecnologia. E mais, houve uma importante transformação também no cenário de negócios. Nós sabemos, todos nós estamos acostumados a estudar em toda a disciplina, até agora de manhã, eu estava com os professores do curso que eu coordeno, na pós-graduação, falando isso para ele. Todos os professores, quando começa a matéria, vão falar transformações do cenário econômico, globalização, a empresa do futuro, o profissional do futuro, para falar de balance scorecard. Dá para começar falando de balance scorecard? Que todo mundo começa a fazer essa retrospectiva. Ninguém consegue isolar esse fato. Mas é um fato importante, um fato marcante, e a certeza que nós temos que ter que o ambiente econômico, o ambiente competitivo, hoje, é terrivelmente devastador sobre as empresas que não se atualizam, não se reposicionam, não mudam a forma pelas quais elas são geridas. Elas desaparecem, elas não sobrevivem. Então, mais do que tecnologias, quando se fala de BI, CPM, performance de negócio, gestão de performance, nós estamos falando de mudança na maneira como as empresas são geridas, são gerenciadas. Por quê? As formas pelas quais a gente gerencia as empresas
era de acordo com os instrumentos que nós tínhamos na época. Claro que no século XV, para ir da Europa para o Brasil, demorava 3 meses, porque só existia navio, é o que tínhamos. Né? O cenário de gestão, nós tomamos X tempo para tomar decisão, ou tínhamos tal capacidade de análise do nosso negócio, porque nós dependíamos de alguém que demorava uma semana para fazer uma planejamento para a gente. Então, os gestores dependiam, ou dependem, em alguns casos, né, das tecnologias disponíveis para fazer uma gestão melhor ou pior. Então, num cenário em que é exigida das empresas um aprimoramento na gestão, a melhoria da qualidade da gestão, é demandado, é cobrado, é preciso, é necessário para a sobrevivência, para o crescimento, para a liderança, para a diferenciação da empresa. Nesse momento, tem uma evolução de tecnologia fantástica também. A ABPI está empurrando rápido, sabemos disso, estou chovendo essa olhada. Então, nós precisamos fazer as duas coisas que falaram. Preciso usar esse recurso de tecnologia para melhorar a maneira como eu faço a gestão da empresa. Então, os conceitos vieram evoluindo. Então, quando mudou o conceito de Sistema de Informação Gerencial para EIS, foi por quê? Porque surgiram tecnologias do tipo front-end Windows, né, visões gráficas, ícones gráficos, que permitiram ao executivo, com o clique do mouse, ele ter relatórios, canais, visões diferentes. Quando surgiram os bancos de dados multidimensionais, as ferramentas OLAP, que permitiam que o próprio usuário navegasse e mandasse esses relatórios, já deu muito mais agilidade para ele fazer análise das informações, identificar a causa dos seus erros, dos seus desvios, identificar a origem do seu sucesso, identificar por quê. Mas essa nova tecnologia, o OLAP, esses novos conceitos que surgiram, melhoraram a forma que ele podia fazer gestão da empresa dele, mas impunha a ele que fizesse análise. Então o BI, ele produzia um monte o EIS produzia um monte de informações de uma forma gráfica, mais rápida, mais fácil, centralizada, única, mas forçou a que o executivo passasse a ter que analisar com mais cuidado as coisas. Agora eu tenho alguma coisa para analisar. E aí ele falou, caramba, será que todo dia eu tenho que abrir esse cubo, todo dia eu tenho que fazer montar esse reporte, eu tenho que ver quais são os 10 piores e os 10 melhores, e olhar esse indicador dele e ver se tiver assim, eu faço assado, se tiver assado, eu faço assim. Será que não dava para automatizar isso também? Não, temos que fazer isso. Então, no estágio do BI, nós já aceleramos o processo de elaboração de relatórios. Se antes o cara demorava 15 dias, ou 2 horas, ou 3 dias, sei lá quanto tempo, para montar uma planilha, coletar dados das bases, extrair esses dados, jogar para o Data House, fazer uma análise, criar um cubo, gerar um relatório, criar um report. Se antes ele fazia isso na semana, agora com o BI, eu tenho a cada 10 minutos eu tenho a possibilidade de fazer isso. Mas que me adianta eu poder gerar um indicador novo a 10 minutos se eu demoro depois 3 horas para analisar cada um? Então, o que aconteceu na fase do BI, que eu vi em muitos projetos que eu conduzi e dirigi? Como eu dizia na época, tinha rabo batendo cachorro. A capacidade dos recursos que a tecnologia oferecia era maior do que o executivo, o gestor conseguia utilizar. Porque ele não conseguia tempo físico para utilizar a análise das informações, tanto indicador que ele tinha, tanta informação que ele tinha. Então, se antes o problema dele era a falta de informação, o problema dele passou agora a falta de tempo para trabalhar tanta informação. Se ele se queixava, como eu não sei o que acontece com o negócio, como é que está, de repente ele passou a ter 200 telas, indicadores, gráficos, filtros, vídeos. E agora? O que eu faço com tudo isso? Como é que eu faço? Eu não dou conta de analisar
de análise de acelerar isso. E de que forma? Passou a ser mais importante, passou a ser tão importante quanto retratar o passado, retratar como é que evoluiu, como é que está o meu negócio, a quantas eu estou com o meu negócio, passou a ser tão importante quanto isso, a possibilidade de você antever. Para onde eu vou? Se eu não fizer nada, qual é a tendência? Então passou a se perceber que o gestor, não só ele tinha que analisar o passado, analisar os resultados do passado, pode ser hoje cedo. Tá? Passado não é o ano passado, passado pode ser hoje, a semana passada, no mês passado. Não só eu saber o que aconteceu exatamente, como identificar rapidamente as causas daquele indicador e corrigir e a ponto de modificar o resultado, não do ano que vem, mas deste mês. Então, quando eu tinha a OIS, eu dizia assim, olha, fazer autópsia. Olha, no mês passado, nós tivemos um prejuízo enorme, precisamos melhorar. Vamos fazer uma reunião, então uma semana de reuniões. Então, quando chegava no dia 15 de novembro, chegaram algumas ações necessárias para melhorar o resultado de novembro. Só que novembro já foi metade. O que tinha que dar errado já atolou. Daqui para frente é corrigir e salvar a favor de alguma coisa. Então passou a ser importante demais você poder não só rapidamente identificar, analisar e testar, simular os resultados das ações que você quer implementar. Então não é uma questão de adivinhar o futuro, né? Saber o que vai acontecer esse mês, mês que vem, mas é de você desenhar uma empresa, uma frase do Peter Drucker, né? A empresa de boa gestão não é aquela que consegue adivinhar como será o futuro, mas é aquela que consegue preparar-se para ser bem sucedida em qualquer que seja o futuro. Então, eu não tenho ação sobre o futuro, mas eu tenho sim a possibilidade de traçar cenários, de fazer análises e deixar a minha empresa pronta para enfrentar dólar de 2, 2,20, 2,50, 4 reais. Para a bolsa com 30 mil pontos, com 80 com 120. Para petróleo com 150 dólares o barril, petróleo com 20 dólares o barril. Ontem eu vi uma notícia que a Petrobras pedindo dinheiro emprestado. Até 15 dias atrás, estava uma briga para ver quem é que ia ficar com o pré-sal. Então, agora tem 200 bilhões de barris, não sei o que, por dia, que nós estamos ricos, que isso é do povo, não é do povo, é do governo, aquela briga. Ontem a Caixa Econômica Federal prestou 2 bilhões, 2 trilhões, é uma puta grana, na Petrobras para os fornecedores. Por quê? Porque o petróleo caiu a 50 dólares no preço e a Petrobras não tem a receita esperada. Né? Então, o mundo de negócio é assim. Então, para o gestor hoje, não basta ele saber o passado. Ele tem que ter instrumentos, ferramentas para ele traçar cenários, projetar, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu faço assim. A gestão não significa planejar. Então, a grande diferença que justificou a mudança de um cenário de uma tecnologia chamada BI, uma tecnologia chamada Performance Management, uma gestão de performance, é que é possível sim eu planejar o resultado que eu quero ter para a minha empresa, controlar, acompanhar e fazer acontecer. Então, essa expressão, o PM, o Performance Management, ela passou a ser foco das empresas provedoras de tecnologia BI. Por quê? O BI tem capacidade de tratar, de coletar dados vindos de vários sistemas, etc. Gerar dados agregados, consolidados, macro, que permite você analisar e depois, se for o caso, aprofundar e encontrar as explicações complementares. Mas é a tecnologia ideal para você trabalhar com simulações, com projeções, com análise de resultados. Né? Então, a tecnologia que o BI incorpora passou a ser a tecnologia mais apropriada
para implementar um novo patamar tecnológico, que é o Performance Manager. Então, o mercado começou a brigar com as siglas. Então, inventaram o BPM, Business Performance Management. Então, o que significa? Gestão da performance do negócio. Mas só que você tem o BPM de processos, Business Process Management. Aí ficou BPM e BPM. Então, uma vez eu estava falando de um BPM e eu estava falando de outro BPM. Então, vamos mudar essa sigla de BPM e vamos falar para EPM, Enterprise Performance Management, que é o que a Oracle usa, que é o que a Hybrid utiliza, né? Aí outra empresa concorrente, para gerar um diferencial, até de birra talvez, né? Criou o Corporate Performance Management, o CPM. Não é o 22, é o CPM. Então, cada um tem a sua siglinha, CPM, BPM, EPM, mas tudo quer dizer gestão da performance do negócio. A tendência, o Gartner, que é mais ou menos um órgão regulador, que dá as cartas aí, o Gartner adotou o CPM, Corporate Performance Management. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco. Agora vai começar a palestra, assim, legal? Até que enfim, né? Então, primeiro a gente vai trabalhar um pouco no Business Intelligence, da onde a gente sai e para onde a gente vai, né? O Business Intelligence é uma expressão que a gente usa correntemente, mas aquela história da língua inglesa, que às vezes nos dá uma sacanagem, né? Nos trai a interpretação das palavras. Né? Então, o que quer dizer o Business Intelligence? Quer dizer inteligência de negócios. E o que é inteligência de negócios? Não sei, como diria o Casagrande. Não sei. Inteligente, business, negócios, vocês sabem o que é. E o que é inteligência? O que vocês acham que é inteligente? Deixa essa pergunta depois. Vamos pensando que essa pergunta pode valer alguma coisa. Inteligência é a definição da palavra inteligência. É a capacidade de aprender. Então eu digo, meu cachorro é inteligente. Ele fez xixi aqui, eu dei uma porrada nele e ele aprendeu que ele faz mais xixi ali. O cachorro é muito inteligente. Né? Então, a minha sogra é pura, porque eu já falei 10 vezes a mesma coisa e ela continua falando que não é assim. Né? Então, a inteligência significa capacidade de aprender. Então, quando se fala em inteligência de negócios, quer dizer a capacidade que a empresa tem de aprender sobre si mesma. E o aprender significa ter recursos para analisar, interpretar e explicar as coisas. Então, no Rio Grande do Ceará, eu vendo mais que aqui no Piauí. Por quê? Me explica. Então, me explica por que isso. Não, essa ideia que ali tem um distribuidor que é mais eficiente, o cara faz uma campanha de vendas, ou ele se estoca melhor, não sei o que, faz isso. Então vamos repetir isso no Piauí, no Sergipe, no Porto Alegre, no Mato Grosso, no Brasil inteiro. É importante eu aprender, entender o porquê das coisas. E isso eu faço com a capacidade de análise. Então o Business Intelligence está muito focado em que as empresas que vão ser mais bem-sucedidas são aquelas que aprendem mais rápido. Que rápido não é. Quem tem uma número é que é o Google, não é isso? Então a empresa inteligente, ela descobre antes que as outras a razão do sucesso. A empresa inteligente é que descobre antes dos seus concorrentes o que faz o sucesso, o que diferencia o sucesso do fracasso. Ele consegue explicar por que a coisa fracassou ou por que a coisa foi bem feita. Enquanto que as mal geridas atribuem a sorte. A sorte sabe que não existe. Né? Então, nós buscamos sempre entender e explicar para nós mesmos, como empresa, o que fizemos de bom e o que não fizemos de bom. Para quê? Que possamos repetir os acertos e corrigir os erros. Assim, no cenário de negócios hoje, nós temos uma série de demandas que vocês veem aí, né? Que é agilidade, que é rapidez das decisões, que é qualidade do produto,
custo, treinamento ao cliente, em respeitar a concorrência, entender a concorrência, estratégia. Né? Quem estudar um pouco de estratégia, tem oportunidade de estratégia, vai ver lá nos preceitos de estratégia, lá no Sun Tzu, lá dos chineses, de milênios atrás, onde os caras diziam: olha, primeiro, conheça as suas forças, saiba no que seu exército é bom, saiba os pontos fracos do teu adversário, conheça o teu adversário, teu oponente. Terceiro, conheça o campo de batalha, saiba onde vai ser a guerra, como é que é o terreno, se é frio, se é calor, se é acidentado, quantos exércitos ganhavam a guerra e perdiam o inverno. Napoleão, né, morreu, invadiu a Rússia, ganhou a guerra e os exércitos começaram a morrer de frio, de fome. Faltou logística. Né? Então, dessas lições seculares, milenares, as empresas aprenderam a conhecer o seu concorrente, a conhecer o seu mercado, a conhecer o seu produto, a conhecer o seu consumidor, a conhecer o seu cliente. E isso se faz com conhecer, com aprender, se faz com informação. E que é, no fundo, a nossa obrigação. Nós existimos dentro das empresas para prover informação, para organizar, sistematizar, arquivar e entregar essas informações para os gestores na hora que eles precisam. É para isso que nós existimos. Então, nesse cenário, a informação não é a palavra, não é chavão, não. É a verdade pura e absoluta que a empresa que tem uma melhor gestão da sua informação, dos seus sistemas, é uma arma poderosa a respeito dos seus concorrentes que os concorrentes não têm. Ela conhece melhor o seu cliente, conhece melhor o seu produto, conhece melhor as suas fraquezas, conhece melhor as suas forças, gerencia melhor isso, corrige e se destaca. Não tem sucesso que acontece por acaso, já dizia da RTB. Né? Então, as informações que antes eram simplesmente informações sobre quanto vendeu, qual era a meta, 200, quanto vendemos, 180, quase. Vamos ver se o mês que vem a gente consegue. Né? Qual foi a margem do lucro? 8%. O ideal era 10%, né? O orçamento estava 10%, mas a gente. Hoje não existe mais isso, não dá para viver assim mais. Não dá para você sobreviver, não dá para ser efetiva, ter sucesso. Então, entender, aprender sobre o seu concorrente, sobre o seu produto, sobre ter a noção exata, a sabedoria que ela busca. Né? Qual é a essência, a sequência? Dado, informação, conhecimento e sabedoria. É isso? Esse é o ciclo. Nós éramos um departamento de processamento de dados. Quando eu comecei a criancinha pequena em Piracicaba, há 35 anos atrás, eu trabalhava no CPD. Depois eu comecei a trabalhar no departamento de sistemas de informação. Agora nós estamos aprendendo a fazer gestão do conhecimento. Que é uma gestão que envolve dados, envolve informação, mas não elimina a necessidade de conhecimento. E quando estivermos muito crescidos, talvez alcançamos um dia a sabedoria sobre alguma coisa, o conhecimento supremo. Mas até lá, nós temos que agalhar aprendizado. E o aprendizado vem no estudo, da análise, da disponibilidade da informação. Então precisamos saber quais são os clientes, quais são os produtos, qual a evolução, qual a tendência. Porque a estatística, gente, ela é carrasca. Né? Ela não tem erro. Não tem erro. Pode ser, eu não sou tão matemático, tão pragmático assim, sou um cara mais para humanos até, mas é inevitável. Você pega e vê a tendência, você fala assim, putz, como é que eu não vi isso antes? Estava na cara que isso ia acontecer. É que você não se atenta para olhar sequência, história, análise. Então começa a surgir também, junto com o Business Intelligence, uma outra ciência que se chama inteligência competitiva, que é a capacidade que as empresas procuram desenvolver em ser mais competitivas a partir de conhecer melhor o seu concorrente. Então, o BI, as ferramentas da tecnologia de BI hoje são usadas dentro de projetos de departamentos de inteligência competitiva que fazem nada mais nada menos do que coletar
data house, bases, dados, para tabular e analisar isso, dados estratégicos dos seus concorrentes estão disponíveis. O meu concorrente publicou o balanço dele no jornal. O meu concorrente anunciou no site dele que contratou um fornecedor novo, que contratou um diretor novo na área. Se você parar 5 minutos, você fala assim, pô, esse diretor, fulano e tal, esse cara é bom na área de plástico, conheço ele, trabalhou, foi diretor da Vulcano. Esse fornecedor novo aqui, quem que é? O fornecedor é. Esses caras vão entrar no mercado de plástico. Esses caras vão concorrer comigo aqui. Hoje, essa análise, essa inteligência de estudo disso, permite que as empresas não vejam o futuro. E muitas vezes as empresas olham e falam, ih, me ferrei. Meu maior cliente quebrou e ficou me devendo tanto. Aí você vai olhar, o balanço dele já vinha há 3 anos pré-anunciando que isso ia acontecer. E estava lá, o Estadão de domingo, na Gazeta Mercantil de terça-feira, o site, todas as informações estavam ali, estavam na cara. E eu nunca fui catalisar e analisar isso. Então, analisar o mercado, analisar o resultado dos meus esforços de mercado, analisar meus concorrentes. À medida que nós começamos a usar, a prover isso, nós vamos nos tornando uma área da TI muito mais estratégica e mais produtiva. Como eu costumo dizer para os meus alunos, gente, contabilidade, fechar no terceiro dia do mês. Vocês estão trabalhando no projeto de contas a pagar aqui? Pelo amor de Deus, contas a pagar a gente tem que ter resolvido em 1970, gente. 40 anos atrás, a gente está batendo a contabilidade. Até quando nós vamos controlar, cuidar do sistema de estoque? Fala para mim. Até quando nós vamos ficar cuidando do sistema de pedido, de venda? Puxa, faz 30 anos que eu não consigo fechar o pagamento. Vamos para aquilo que realmente vai agregar um baita valor para o negócio. Joga para RP, resolve o matou e vamos embora, vamos para a estratégia. E essas ferramentas, hoje, fazem parte de uma família de produtos da dentro do BI. As ferramentas de BI, então, elas passaram a se prestar não somente para gerar informações para os executivos, gerar relatórios, gerar dados. Porque você percebeu que a gestão empresarial, ela compõe-se de um ciclo de planejar, primeiro, elaborar um orçamento, depois ela vai executar aquele plano, colocar a empresa em ação. Tudo que for executado vai ser apontado, vai ser relatado, reportes, Então hoje os ERPs, eles permitem que você faça registro do que acontece, do que comprou, recebeu, pagou, devolveu, produziu, você registra no ERP, está lá na base de dados. E eu consigo, com o sistema de informação gerencial, com o ZIS antigo, gerar reportes, gerar relatórios. Só que depois esses relatórios são gerados, para que eles servem? Para criar poeira dentro do armário? Não, porque alguém precisa analisar. Só que, a quantidade de informação que eu gero é humanamente impossível o cara analisar aquilo. Há uns 15 anos atrás, talvez nem lembro quanto tempo faz, um diretor da área de materiais, de planejamento de materiais, na empresa que eu trabalhava, que era Philips, ele me chamou na sala e falou, Francisco, dá para eu entrar na sala um pouquinho? Pois não. Eu fui até lá, entrei na sala dele, entrei, tinha a mesa dele e a mesa de reuniões na sala dele, que era mais ou menos daqui, lá assim, uma mesa grande, 8 lugares, uma pilha dessa altura assim. E eles pediam estágios, relatórios. Eu falei, nossa, você vai fazer cálculo das cunhas, você vai ter que fazer. Eu falei, não, eu pedi para o meu pessoal acumular todos os relatórios que foram emitidos aqui na minha área nesses últimos 15 dias. Aqui. Quando eu digo para mim, quem consegue ler tudo isso? Imprimir, está ali, está ali. Então, quem consegue digerir isso? Isso não me resolve, cara. Isso não me ajuda em nada. Então, a análise disso, que ele tinha que fazer na mão, ou no Excel, passou a poder contar com o BI
com instrumentos que dizem para ele: olha, parece que a tua filial Fortaleza tem uma rentabilidade maior do que a filial Curitiba. Ué, por que será? Quer saber por quê? Quero. Olha, me parece que em Fortaleza você vende esse produto que em Curitiba você não vende. Quer analisar esse produto? Quero. Ou seja, através de técnicas estatísticas, a própria ferramenta consegue fazer análise, determinar e ajudar você a encontrar a explicação de por que isso é melhor que aquilo. Um exemplo bem simplesinho para você, né? Um projeto foi feito na Avis, da Itália. Eu lembro que eu trabalhava, 5 anos atrás, eu era manager de uma empresa de viagem no Brasil, uma empresa alemã, e a gente tinha filiais em vários países, e a filial da Itália nos passou esse case, que é da Avis, locadora, né? Eles estavam implantando a ferramenta lá, a solução, o conjunto, a suíte de produtos, e na fase de pré-venda, na fase de demo do produto, eles pegaram os dados, fizeram uma análise e mostraram para os caras para ficar doido e compraram na hora. Eles mostraram que a filial de Turim, tinha um resultado muito melhor que a filial de Cagliari, sei lá de onde. Quer saber por quê? Vamos ver. E começaram a analisar os demais indicadores comparados, né? E aí eles perceberam que a filial que tinha maior rentabilidade, maior lucro, era a que tinha menor índice de upgrade. O que é o upgrade, né? É quando você faz uma reserva, você vai para Belo Horizonte e diga: eu quero um Gol 1000 na segunda-feira, ok, está reservado. Se você chegar na segunda-feira e não tem Gol 1000, o cara, por lei do consumidor, ele é obrigado a entregar para você um Vectra, que carro ele tiver, e cobrar preço mínimo, o Gol 1000. Então, brilhante conclusão que eles chegaram, né? Que aonde eles tinham maior frequência desses upgrades, era onde eles tinham menor lucro. Lógico, eu entrego a lucro para você, Vectra, para o preço de Gol, ou prejuízo do todo, né? E aí, que conclusão eles chegaram? Peraí, então, o segredo do meu negócio está em prever adequadamente qual o carro que eu tenho que ter cada dia. Então, vamos fazer uma outra análise? Vamos. História desses 5 anos, descobrimos que às segundas-feiras você tem historicamente uma média de 5 gols, 3 paratistas e 1 Vectra. Traçou a média de perfil de consumo, a margem do lucro subiu. Mas isso é inteligência, não é? Mas a inteligência que é possível, vai ter que você ter a informação, um instrumento analítico. Então, a análise é muito mais importante do que gerar o relatório. O que acontece? É que os executivos, os gestores, gastam muito mais tempo fazendo o relatório do que analisando. Então, passou a ser importante, descobriu-se quanto era importante analisar, comunicar, distribuir, publicar isso através da internet, através da web, né? Dar feedback para as pessoas, corrigir rapidamente, revisar as metas, revisar os dados e reiniciar o processo. Então, para isso, uma plataforma de BI, ela encontra lá um emaranhado enorme de informações e dados, milhares de tabelas. Eu costumo dar, por exemplo, o SAP tem 18.000 tabelas dentro do SAP. Cadê meu dado? Está numa delas. Né? Então, como eu vou organizar isso? Então, o que eu espero da plataforma de BI? Como é que eu primeiro acabar com as planilhas de Excel? Não acabar, mas reduzir a dependência e reduzir os estresses do Excel. Todo mundo hoje seguido no Excel, controladoria, margem e tal, a lei é Excel. Né? Eu poder fazer simulações, realocações de valores, fazer rateios de valores de uma forma muito automática. Possibilidade de fazer rapidamente, ajustar as aplicações por mês, por produto, por região. Tem várias dimensões de análise, né, que eu possa registrar nos dados e recuperar essas informações sobre várias perspectivas. Mas ao mesmo tempo eu quero usar o Excel como uma ferramenta fácil de gerar relatórios simples,
Então eu preciso integrar o Excel dentro dessas bases mais sofisticadas, mais avançadas. Eu quero também analisar, identificar tendências, quero buscar interativamente as prováveis causas do meu resultado. Comunicar isso, criar grupos de análise, ter flexibilidade para relatórios e, principalmente, simular, integrar informações qualitativas com informações quantitativas, realizar forecasts, previsões, simular situações futuras, desenhar cenários. Pô, caramba, mas até onde eu sei, o BI não é tudo isso. O BI me gera os relatórios, as informações e tal. Na verdade é isso. Pô, então, peraí, nós estamos num cenário que é muito maior que o BI. É mesmo. Merece aceitar um outro nome. É mesmo. Então, é um nome de gestão de performance. Então, o Performance Management, ele, além de dar o que o BI dá, que é agregar dados das bases, construir um data house, um data mart, possibilitar que se gerem relatórios, visões, analíticas e tal, é você poder simular, planejar, elaborar orçamentos e fazer muita análise, mining. Então existem vários recursos que foram agregados ao BI que justificaram uma nova realidade, uma nova plataforma que passou a se chamar de Performance Management, Enterprise Performance Management, PMPM. Para quê? Porque eu tenho na empresa vários níveis, e se percebeu que essa tecnologia não é só interessante para o executivo, para o diretor, para o estratégia, mas todos os níveis da empresa tomam decisões. Você tem decisões estratégicas que vão definir caminhos que a empresa vai seguir. Você tem decisões táticas que decidem como é que eu vou alocar os recursos. Eu vou investir mais aqui ou mais ali? Vou construir uma fábrica aqui ou lá? Produzir esse produto ou aquele? E eu tenho também decisões operacionais do dia a dia. E todas elas podem ser otimizadas. Todas elas podem ser melhoradas. Alguns exemplos aqui de decisões que são tomadas, e todas elas podem ser melhoradas. O grau de acerto, a qualidade da decisão pode ser melhorada dentro dessa tecnologia. Então, o BI tem que ter a competência de apoiar a análise de dados na tomada de decisão, visando manter ou obter vantagens competitivas, diferenciais para a empresa, mesmo se o volume de dados que está tratando seja enorme. Então, essas tecnologias vão nos ajudar a tratar a informação, fazer análise e produzir indicadores de maneira muito mais rápida. Assim, o BI ele trabalha transformando na massa, aquele bola aquele muito caroço da informação, em algo tratável, em algo gerenciável, que me permite identificar e tomar decisões mais fundamentadas, melhorar a qualidade da minha decisão, ter essas informações como subsídio para mudar rumos, seja qualquer nível que esteja, estratégico, tático, operacional. Então, uma desmistificação é que nós tiramos o BI de ser uma coisa para a diretoria. Não, o BI pode ser, sim, instrumento de todos os níveis da empresa que podem usar a informação para tomar a decisão dos seus níveis. Para isso, nós temos que sair um pouco do mundo transacional e do mundo analítico. Porque você não consegue, como eu falei, no cara que botou 400 quilos de relatório, ninguém consegue analisar aquilo. Para analisar alguma coisa, eu tenho que trabalhar com um volume de informações consolidadas, condensadas. Então eu tenho que trabalhar com dados menos volume, mas mais significativos, que signifiquem mais que os outros, porque o volume. Então não é a quantidade, é a qualidade da informação. Então esses sistemas analíticos, eles vão ser direcionados mais à gestão, mais à análise do que à transação do negócio, do que a utilização do negócio da empresa. Tá? E como é que as empresas estão trabalhando? Elas passaram a resolver a situação com planilhas. Já que os sistemas não davam essa capacidade de análise, de gerar os relatórios, as análises que eu quero, eu vou trabalhar com Excel. Então começamos a gerar planilhas, só que o Excel tem as suas limitações.
eu tenho que ter, se eu tenho lá vendas por produto, por família e tal, por mês, eu ia ter uma planilha para cada mês. Se eu quiser saber a média dos meses, eu tinha que juntar a planilha com a outra, fazer fórmula, macro, né? Então, essa massa de planilhas subsequentes, né, nos gerou a possibilidade de enxergar isso como cubo. E esse cubo nos deu a possibilidade de criar, então, bases de dados com múltiplas dimensões, em que eu posso agora fazer análise de qualquer visão. Então, os hipercubos que nós conseguimos criar com o BI, eles levam a mais de 1 milhão de esse tipo de cubo aqui, né? Com 1.280 produtos, 8 grupos, 4 gerentes, leva milhares de diferentes possibilidades de análise. É exponencial a capacidade de geração de relatórios. Então, eu forneço uma base para o meu cliente, para o meu usuário, e ele gera uma gama enorme de capacidade de relatórios e de análise. De certa forma, a gente está criando um macaquinho no nosso ombro jogando no ombro dele. E o que a gente tem visto na prática, não conto para ninguém, mas eu tenho visto no mundo geral é isso. É que nós estamos oferecendo, em termos de BI, mais do que o gestor é capaz de tirar. E ele não tem hábito, que nunca teve tempo, exercitou a análise. Agora, ele tem a análise e continua focado no operacional, não tem utilização para aquela coisa. Então, nosso papel, por incrível que pareça, começa a ser também de ajudar o cara a ter ideia de como é que ele vai analisar. Será que isso aqui não é assim? Além de ser consultores de construção, né, de dados, de indicadores, nós começamos a trabalhar também como consultores de negócio. Perguntando para o cara, você quer me explicar alguma coisa para você? O que você acha? Não é como interessante analisar isso com isso? Ah, dá para fazer? Ah, legal, vamos fazer. É estimular. O nosso papel também começa a ser de estimular a capacidade de análise. E usar esses recursos, de ter a possibilidade de projetar, usando a web, por exemplo, né, que várias pessoas compartilhem em formatos diferentes o mesmo dado. Então, independentemente se a minha forma de ver o dado é diferente, o meu relatório é uma ordem diferente, o número é o mesmo. E isso é um outro problema que sempre assolou as empresas, né? Você, quanto nós gastamos com treinamento esse mês? 1 milhão, não, 800 mil, não, 900, não, 350. Cada área tem a sua cultura, tem a sua regra, seu modelo, suas informações. Nós tínhamos lá, ninguém sabia como efetivamente. Essa tecnologia levou a que nós centralizássemos, organizássemos os dados e todo mundo agora trabalha com a mesma informação. Bem, deixa eu avançar o nosso tempo, está acabando, deixa eu ir para onde me interessa, né? Como tendências, a gente vê a exploração da internet, a exploração da web, para que as empresas que são globais, falamos em globalização, estamos falando de empresas globais. Então a Ford nos Estados Unidos, que analisar os números dela, comparando o Brasil com a Índia, com a China, a qualidade do produto feito na Argentina com o produto feito no México. O custo de produzir um motor, um câmbio na África do Sul versus produzir no Ceilândia. Então ela precisa ter dados consolidados globais. E a web é a tendência, e a tecnologia disponível, que acoplada ao BI nos permite fazer essa varredura e análise, simulando e projetando situações que têm um alcance global. Com isso, os ciclos de negócio de decisão se reduzem, né? E as exigências, então, de disponibilidade de informação também é mais rápido. O Data House, que eram cargas de dados feitas semanalmente, diariamente, toda noite, começa a ter agora novas tecnologias que possibilitam você gerar Data House em real time, né? Você, a cada transação, você já vai atualizando e mudando os indicadores consolidados. Aqui, a capacidade de processamento é muito rápida. Não dá para você recalcular todos os indicadores em tempo real. E também, principalmente na linha do Performance Management, a adoção de pacotes, de aplicativos prontos para a área de BI, para a área de simulação, para a área de gestão. Por exemplo, relatórios de consolidação de balanços, relatórios de análise de risco, planejamento
planejamento integrado empresarial, balanças bancárias, aplicações prontas desses pacotes. A SAP tem um produto lá no Enterprise Planning, que é o SAP-100, Strategic Enterprise Management. Ela faz um planejamento integrado, quanto vai vender, quanto vai produzir, quanto vai custar, quanto vai ser a margem, todas as áreas dos produtos da empresa. Então, são produtos, pacotes, trabalhando em cima da tecnologia do BI, trazendo sistemas aplicativos prontos. Então, a Oracle acabou de comprar a Hyperion, que tem ótimos produtos, né, nessa linha. Tá? Então, na linha do Oracle, que era uma empresa muito forte na questão de dados, né, no data house, mas as ferramentas analíticas não eram tão desenvolvidas. Com o alcance da aquisição da Hyperion, a Oracle somou no seu portfólio essas ferramentas com cara de BI e com cara de performance management. Né? Então, são situações de disponibilizações de informação que evoluíram desde lá dos anos 70, que eu tinha os sistemas de apoio à decisão, a tecnologia era NET. À medida que a tecnologia foi evoluindo, nós evoluímos também as tecnologias de análise de informação. E o Performance Management é um novo estágio que significa a agregação de todos os outros com a capacidade de projeção, de simulação, de análise proativa para o executivo dos indicadores, comparar, propor e simular situações futuras, levando a uma melhor gestão do negócio. Então, como eu falei para vocês, em várias nomenclaturas, várias disciplinas, né? Porém, que significam alguma coisa diferente do BI. Significam várias metodologias, vários conceitos que estão sendo somados ao BI para gerar uma coisa de melhor gestão do negócio. Então, o balanço bancário, o CRM, o próprio BI, uma série de coisas estão constituindo. Então, esse novo instrumento de gestão empresarial, tá? E é o CPI. O que não é simplesmente uma nova sigla, uma nova moda, uma nova metodologia. É um conceito diferente. Tá? Ela usa as ferramentas que o BI usa, o data house, o data mining, usa o front-end, usa o dashboard executivo, mas ela é mais ampla que isso. Ela traz uma possibilidade de gestão muito mais aprimorada. Então, no fundo, tudo isso que eu falei aqui significa ter uma gestão empresarial melhor. Só que gestão empresarial significa planejar, dirigir e controlar. Os ERPs, os sistemas que tradicionalmente nós desenvolvemos, eles atendiam ao executar. Quando surgiu o BI, o desenvolvimento BI, nos ajudou a controlar. Mas o planejar era feito na mão e não era integrado com o resto. O Performance Management envolve as três coisas em todo o ciclo de gestão: planejar, implementar, executar, registrar, controlar, analisar e replanejar o futuro. Então, cabe a nós estarmos atentos a essas transformações, estarmos atentos a essas mudanças na tecnologia, às novas exigências, novas demandas dos negócios, porque, afinal de contas, somos nós que temos que promover solução para tudo isso. Boa sorte, bom proveito para vocês no evento de hoje. E depois eu vou passar, já está com o pessoal da organização, com a Fernanda, minha palestra, se quiser pedir uma cópia, eu acho que eu vou passar para o pessoal disponibilizar para a apresentação. Pessoal, pessoal também, né? Todas as palestras do EN, inclusive a pessoa, vão estar disponíveis no site, tanto em arquivo, PDF, quanto em os vídeos. Tá? Então, podem ficar tranquilos que isso aí vocês vão poder baixar depois e ficar. Obrigada, professor. Agora. Eu sou professor. Então, deixa eu dar o currículo aqui. Eu sou professor da FIAG, sou coordenador do curso de RP, coordenador do curso de BI, na pós-graduação, no MBA do FIAG, sou professor aqui.
Os alunos, os professores que só dá aula trabalham também, né? Eu sou consultor, trabalho com esse tema. Um livro, é isso? Um livro. Bom, esse livro, vou dar uma chance para uma pessoa. Quantos aqui torcem pro Palmeiras? Desculpa, o coração fala mais alto. Sei. Pergunta para você, pergunta vai ser, qual a diferença entre BI e CPM, Performance Management? Mas aqui no Palmeiras não sabe isso, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. 30 segundos para responder. Eu acho que BI, performance, seria ajudaria no processo, na tomada de decisão final, como você falou, não ficar analisando N relatórios, e a BI ajuda você a ter uma melhor performance. Você tem, em vez de analisar uma pilha, você analisa... Quem acha que ele está enrolando? Fernando, dá a segunda chance para alguém. Não chega para São Paulo ainda, né? Vai ganhar o gol desse ano. Vai ganhar livro também. Você, ele está precisando pensar na resposta. Vamos lá. Quem ganha? Você vai fazer mineração dos seus dados e vai trazer de uma forma agregada. O CPM, você vai fazer os indicadores para que o seu negócio possa te desenvolver de uma forma produtiva, vamos dizer assim. Resposta aceita, parabéns. Complementando, o BI ele leva até prover as informações para você. O Performance Management te ajuda a prever o futuro e ajuda você a analisar os dados do passado para que você interprete melhor e corrija e faça um futuro melhor. Ok? Legal. Obrigada. Professor, a próxima, eu acho que não precisa ter, acho que é justo ele fique com o prêmio, porque sentiu constrangido ali. Eu acho que só para você, eu acho que ele deve ficar com o grupo só pelo fato de ser palmeirense já merece. Tá pronto, melhor ainda. Então, e ano que vem eu venho no Libertadores desses caras aí e tá tudo certo. Tem mais um? Isso é uma homenagem à sua participação, colaboração. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, tá, gente? Sucesso para você. Pessoal, todo mundo entregou a ficha cadastral no stand da GPTI? Todos. A gente vai fazer o sorteio do curso oficial Oracle agora. Pessoal da GPTI, por favor. Desculpa, Diante, por favor. Ele tem um rapaz ali, ó. Pessoal, última chance agora de pegar aqui.
Boa tarde a todos. Eu represento a GPTI. A GPTI é uma das consultorias parceiras da hora com a implementação de DG, de EDS, e também hoje constitui-se uma holding de 4 empresas. Uma das empresas da GPTI é uma empresa específica de treinamento. Aproveitando o ensejo e o volume de pessoas, nós estamos ofertando um curso de ITIL, né, totalmente gratuito, na versão 2 ou a ponte o brilho para a versão 3. Por favor, vamos utilizar que receber o curso, entre em contato conosco. Caso não haja interesse no curso de ITIL, esse curso pode ser trocado por qualquer outro que nós temos lá, Mainframe, Oracle, Microsoft. Ok? Boa sorte a todos. Ao contrário, tem que ser corintiano.